esse é o terceiro e último vídeo. E aí agora eu vou falar as minhas dicas, né? O que eu normalmente faço, quais são as ferramentas que eu utilizo. Como sempre, a primeira coisa é se permitir sentir. Tudo bem, eu não quero estar com raiva daquela pessoa. Eu estou com raiva, mas eu não sou raiva. Tentar não identificar com a raiva. Eu estou com raiva daquela pessoa, mas eu não sou raiva. Eu estou com raiva desta situação, mas eu não sou raiva. Mas eu me permito sentir. Porque isso é saudável, porque isso está me protegendo de alguma situação, está me protegendo de, às vezes, alguma coisa que essa pessoa me fez. Enfim, a raiva, ela é uma emoção de sobrevivência, não tem jeito. Precisa sentir, precisa reconhecê-la. Uma outra coisa que é importante é a gente saber que normalmente o ser leva uns 3 dias para poder processar uma situação. Então, se for necessário, se dê aí mais ou menos 3 dias para saber que vai fechar o ciclo, né? Que você vai sentir, identificar, lidar com ela, tomar alguma ação se for necessária e se recuperar. Isso pode levar até 3 dias. Então é importante que a gente saiba que às vezes vai demorar um pouco mais do que a gente gostaria, mas é necessário, é saudável, é importante. Uma outra coisa que eu faço para poder canalizar a raiva é a atividade física, principalmente atividade física que movimenta as pernas, então caminhada, corrida, bicicleta, natação. Por quê? Porque o primeiro chakra, como eu mostrei na imagem, ele é lá embaixo, ele comanda as pernas, né? Ele é aquele chakra que aterra a gente. Então, quando você movimenta e você intenciona, você, por exemplo, eu estou indo para minha corrida que eu faço diariamente, mas eu intenciono. Pensa naquilo que te deixou com raiva, coloca aquela raiva para te fazer mover. A raiva é uma energia quente, né? Ela é vermelha, que nem o nosso chakra. Então ela vai te fazer, vai te ajudar até a movimentar. Eu normalmente costumo até ter insights durante quando eu faço isso, quando eu pego aquela atividade física e coloco a minha raiva para gastar ali. Eu costumo racionalizar o que foi que aconteceu, eu costumo entender o que foi que aconteceu, eu tenho alguns insights muito interessantes a respeito desse processo todo. Isso é com o tempo, mas o mais importante é fazer atividade física, principalmente com as pernas. Uma outra coisa que é muito interessante é canalizar a energia usando as mãos. Então, é a mão esquerda aqui nessa área do pescoço e a mão direita aqui, deixa eu levantar um pouquinho, nessa região aqui do fígado, logo abaixo do sutiã, né, para os homens é aí perto da costela, nessa região aí do fígado. Ficar pelo menos 2 minutos antes de dormir ou antes de levantar da cama de manhã. Quem é reikiano, então, tá aplicando um pouquinho de reiki aí. Ficar nessa posição ajuda a liberar essa energia, ajuda a soltar a musculatura do pescoço, porque com o tempo a gente vai ficando tensionada, é aquela coisa de querer carregar o mundo, né? De querer resolver tudo e não pode sentir raiva, enfim, vai endurecendo o pescoço. Então, muitas vezes, mesmo que você não consiga identificar que você está tenso, com essa região tensionada por causa de raiva, mas experimenta fazer esse exercício de canalização que ele ajuda muito. É muito interessante como que depois de um mês, mais ou menos, fazendo todos os dias, 2 minutos passa muito rapidinho, e com a outra mão no fígado, né? Que você, na verdade, você está canalizando essas duas energias. Quem é reikiano, aplicar um pouquinho de reiki. Eu sou reikiana, a menos que eu não tenha tempo, mas eu me aplico reiki todos os dias, faço, né, o selamento dos meus chakras. É uma coisa que me traz muita harmonia, e quando você consegue ter mais harmonia, as coisas te deixam com menos raiva, né? A possibilidade de você sentir raiva por uma situação vai diminuindo, porque você tem mais harmonia.
Obviamente que é muito importante o silêncio, né? Meditar, oração, silêncio mental, na verdade, vai ser uma das coisas que vai resolver ajudar no processo de todas as emoções, né? Não tem jeito. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é ter um pouco de entendimento com relação por onde caminha seu pensamento. Pensamento, gente, é uma coisa artesanal. Eu posso pensar ou não eu posso pensar. Então, escolha não pensar certo tipo de coisa. Escolha o tipo de pensamento. Escolha por onde que o pensamento vai caminhar. Uma outra coisa que é muito interessante, que é uma ferramenta da PNL, que é olhar para cima, ficar olhando para cima. Porque o globo ocular olhando para cima ajuda a gente também a acalmar. Mais uma vez, respiração. Eu costumo fazer o ciclo de 7, formando o infinito com os dedos, né? Inspira 7, segura 7, expira 7, segura 7, com o pulmão vazio. Então, qualquer outro tipo de respiração, eu posso passar depois, fazer o ciclo todo, né, de respiração. Eu costumo fazer esse porque ajuda muito, né, ajuda a lidar com a raiva, porque a raiva vai gerar ansiedade, vai gerar medo, vai gerar tudo mais. Então é isso aí, pessoal, são algumas dicas de coisas, fazer força com o corpo, movimentar o corpo mesmo intencionando gastar a raiva. Eu vou falando e vou lembrando de mais alguma coisa, não se esqueça de que o mais importante é lembrar que muitas vezes é necessário tomar alguma ação, conversar com a pessoa, espera a raiva passar. Como se diz, espera o barro secar, é mais fácil de limpar o barro quando ele está seco do que quando ele está molhado. Espera a raiva passar, relaxa, sente, racionaliza um pouco o que foi o que aconteceu, né? Tenta entender e conversa, não deixa acumular, não deixa virar uma panela de pressão, porque senão um dia que a raiva sai, ela sai com muita força ou então adoece. Se você segura efetivamente, ela vai te adoecer, né? Então são algumas dicas que eu queria deixar para vocês e até a próxima. Beijo.